Boa noite. Nosso grupo é composto pela Geraldine Caldeira, Paula Gonçalves e Vitor Cabral. Nós vamos apresentar a primeira parte do trabalho Planejamento Estratégico e Mercadológico. Boa noite, eu sou Vitor Cabral. A gente vai estar falando um pouco sobre o primeiro capítulo, Estratégia e Economia. A gente tem a primeira pergunta voltada sobre análise de uma empresa através de sua estratégia, seus objetivos, como que foi seu caminho durante o longo prazo. Como exemplo, nessa pergunta eu coloquei a empresa Amazon. Ela originalmente foi desenvolvida por Jeff Bezos em 1994, né? Ela começou com um pequeno cômodo, a utilização da internet para a venda de livros. Ela aproveitou esse boom que teve da internet final da década de 90 até o início de 2000, e aí com sua estratégia de crescimento, ela foi aumentando seu portfólio. Em 2012, passou a vender uma variedade de produtos distintos, aumentando cada vez mais os serviços que poderiam ser oferecidos aos seus clientes. Durante sua evolução, ela também acompanhou o mercado, através da criação de novos produtos, como, por exemplo, a plataforma de streaming Amazon Prime Video, a prestação de serviço através da Amazon Web Services e a criação de uma assistente virtual, Alexa, além de conter um dos maiores sistemas logísticos do mundo. Já na questão número 2, a gente vê qual que é a importância da estratégia em si. A estratégia de uma empresa está vinculada não somente à parte de seu crescimento, mas principalmente também à sua sobrevivência no mercado. Eu citei, por exemplo, a Amazon, ela teve uma grande estratégia voltada ao feedback sobre seus clientes, tendo uma adaptabilidade sobre a velocidade de entrega de seus produtos e principalmente a adaptação às novas tecnologias, com a criação de redes de streaming e de serviços. Quando a gente vê, por exemplo, uma empresa que não teve uma boa estratégia, a gente vê a locadora de filmes Blockbuster. Ela foi uma empresa que não aderiu a uma estratégia adaptativa de mercado. Com o surgimento do streaming, principalmente de plataformas digitais, ao não se adaptar a essas novas tecnologias, passou a vir à falência em 2014. Na questão número 3, ao compararmos, por exemplo, uma estratégia bem-sucedida no passado, que não garante o mesmo resultado no futuro, a gente pode ver, por exemplo, a empresa Kodak, de câmeras fotográficas. Ela tinha um grande produto voltado principalmente aos rolos filmes voltados para suas câmeras. Só que com o surgimento das câmeras digitais, ela acabou não aderindo a essa nova tecnologia, sendo passada para trás e na falência em 2012. Uma estratégia que envolve ações ao longo do tempo, com interações de diversos atores, a gente vê que, por exemplo, a questão da Google, criada por Larry Page e Sergey Brin em 1998. A empresa adotou diversas estratégias, trazendo ferramentas e serviços para seus usuários. Através do seu feedback, ela criou ferramentas como o Gmail, o Drive, o Google Analytics, ajudaram vários comerciantes e usuários em si. Na questão número 4, ao analisarmos 5 P's da estratégia de Mittsburg, a gente tem, por exemplo, o primeiro P, que seria o P padrão, onde, por exemplo, uma empresa de fast food, pensando em otimizar o tempo de preparo e de entrega rápido ao consumidor, teriam seus colaboradores realizarem tarefas cronometradas e padronizadas. A gente tem, por exemplo, o P de plano, onde para abrir uma clínica estética, os fundadores definiram um objetivo onde queriam chegar com o intuito de organização. Então traçaram um modelo de negócios voltado à parte de crescimento, de expansão. A parte do P de perspectiva, onde, por exemplo, um organizador ele lidera uma visão inovadora voltada à questão de assumir riscos para sua empresa, uma nova estratégia de confiabilidade de seus serviços e oferecê-los às outras organizações. O pretexto, onde uma empresa adquire um terreno novo para dar impressão aos concorrentes de que ela vai estar expandindo no mercado, fazendo com que eles não abram um novo negócio nesse local. E por fim, posicionamento de mercado, onde uma empresa, por exemplo, promove ações sociais e de sustentabilidade, aumentando sua popularidade na sociedade e posicionando como uma empresa socialmente responsável. Na questão número 5, a gente vê a ideia trazida por Mittsburg sobre estratégia deliberada e estratégia emergente. Estratégia deliberada seria, no caso, quando se dá a utilização das tomadas de decisões base na hierarquia da empresa, ao embasamento na tomada de decisão através da racionalidade, principalmente, visando a geração de uma vantagem econômica. Quando a gente vê, por exemplo, a estratégia emergente, não se dá através da hierarquia, mas principalmente sobre a experiência durante a realização das atividades no cotidiano do trabalhador. Quando a gente vê, por exemplo, uma empresa que aplica tanta visão crítica dos seus gestores, voltada à parte hierárquica, quanto a visão do dia a dia, do cotidiano, dos trabalhadores, há uma integração de pensamentos podendo gerar novas mudanças e melhorias nessa empresa, gerando então adaptabilidade. O conceito então abordaria, no caso, uma cooperação entre os gestores e os trabalhadores operacionais. A questão número 6, a gente vê, no caso, abordada sobre as 10 escolas de Mittsburg. Ao escolher 3 escolas, eu acabei escolhendo sobre a escola empreendedora, onde ela busca o desenvolvimento da visão empreendedora, tendo um desenvolvimento de características de liderança e enfoque no longo prazo, gerando uma visão sobre o direcionamento na tomada de decisões e geração de valor do negócio. Outra escola, por exemplo, selecionada seria a escola de design, sendo então a utilização da estratégia através da percepção entre as vantagens e desvantagens internas da empresa e ameaças externas e as oportunidades ambientais
ambientais voltadas para ela. Outra escola abordada também seria, no caso, a escola cognitiva. A escola cognitiva utiliza da análise do indivíduo sobre suas capacidades cognitivas para responder ao ambiente e na tomada de decisões. Essa escola, então, estuda as estratégias desenvolvidas na mente das pessoas, lidando com informações, mapeia estruturas de conhecimento e obtém informação de conceitos. Boa noite, meu nome é Paula e eu vou dar sequência aí à nossa apresentação. Então, considerando as 5 dimensões do planejamento, a gente apresentou um exemplo de planejamento e fizemos a classificação. O exemplo aí que a gente deu uma fábrica de bijuterias, o assunto então abordado é a bijuteria no atacado, os elementos dessa fábrica, o objetivo dela é ser referência de fornecedor de bijuteria no atacado, como estratégia vender bijuteria, que está em alta no mercado, com preço acessível para vendedor iniciante, e utilizar as sociais como ferramenta de divulgação. O tempo estipulado aí pela fábrica foi de 3 anos para se estabilizar no mercado e conhecer melhor os clientes e adaptar aí a demanda. A unidade organizacional aqui destina nível estratégico e as características da empresa é preço baixo de peças, facilidade de pagamento. Agora, a diferença entre eficiência e um exemplo. A eficiência, então, é uma medida individual dos componentes das empresas e a eficácia é uma medida de rendimento global. Por exemplo, aí a gente pode citar uma oficina mecânica. Ela pode ser eficiente e o mecânico resolver o problema o defeito do carro corretamente e com rapidez, ou pode ser eficaz e consertar o que está causando o defeito, né, evitando que esse seja recorrente, né, sendo se torna eficaz. Agora, exemplos externos que são responsáveis pelo crescimento da empresa e de elementos que são responsáveis pela diminuição das atividades de uma empresa. Então, elementos consideráveis para o crescimento da empresa, a gente deu a tendência do mercado, incentivos por parte do governo e datas comemorativas, aí, dependendo do segmento. Agora, para a diminuição das atividades, como exemplo, a gente deu o aumento dos impostos, as crises financeiras, né, da população ou até mesmo na saúde pública. Agora, exemplo de internos que são responsáveis pelo crescimento e de elementos que são responsáveis pela diminuição das atividades da empresa. Então, e como elemento interno, a gente deu exemplo da dedicação dos funcionários, né, que está diretamente ligado à satisfação com o funcionário com visão do dono, que não mede esforços para fazer o melhor para a empresa. Agora, paralelamente a isso, os funcionários que estão desmotivados com a empresa, que não são valorizados, não se preocupam com o crescimento da empresa e, assim, eles diminuem a produtividade. Agora, os gestores de uma empresa no que tange a sua relação com os elementos do ambiente externo. Os gestores, então, eles precisam estar atentos e buscar ações do ambiente externo, tomar as melhores decisões aí e minimizar os impactos do ambiente externo, né, na empresa. Da mesma forma, ele tem que usar essas informações do ambiente externo para evoluir sua equipe, tornar a sua equipe apta aí no mercado competitivo. Agora, o papel do gestor da empresa no que tange a sua decisão sobre configuração dos elementos. Então, o gestor no elemento interno ele deve ouvir sua equipe, entender a real necessidade do ambiente de trabalho da melhor forma possível. Ele deve estar atento ao comportamento dos seus colaboradores e proporcionar uma boa comunicação. No geral, eles devem identificar os gargalos e garantir a eficácia do processo. Agora, para uma empresa de nossa escolha, fazer um quadro analítico considerando a influência dos seguintes aspectos no desempenho. Então, no aspecto político e institucional, a empresa que a gente escolheu foi uma agência. Então, no aspecto aí político e institucional, a empresa ela deve seguir a política, né, no qual o segmento de turismo ela se encaixa e desenvolver suas características e seus objetivos. Os aspectos econômicos, o aspecto econômico ele está diretamente relacionado com o desenvolvimento da empresa. O turismo ele não é primordial para pessoas. Socioculturais, não só para a agência de turismo, né, mas como qualquer outra instituição, os aspectos eles influenciam nos clientes da empresa. Uma agência também ela pode ter uma importante contribuição, fazendo com que seus clientes adquiram conhecimentos na cultura visitada. Aspectos aí tecnológicos. A tecnologia é uma forma de facilitar o desempenho das empresas, em especial uma agência de turismo. Através da tecnologia, a empresa ela pode captar novos clientes para seu trabalho e ser facilmente encontrada aí pelos seus clientes. Nos aspectos legais. Os aspectos legais eles são essenciais para qualquer empresa, então é necessário seguir a legislação, fazer jus ao seu lugar no mercado e ao seu rendimento. Não cumprir com os aspectos legais pode levar a empresa à falência. Além de perder credibilidade no mercado, a adequação tardia ela pode não caber no orçamento da empresa. Dando continuidade, vou abordar as perguntas que fazem referência à Gazelle 2018, unidade 2. Temos, então, qual é a importância do conceito de macro e microambiente de uma empresa. Esses conceitos estão relacionados à busca por análise de ameaças e oportunidades, que são bases para o planejamento estratégico, abrangendo todas as variáveis internas e externas que influenciam as atividades e o desempenho da organização. O conceito de microambiente envolve variáveis externas, que são ditas incontroláveis, como políticas internas de negócios, concorrências, público-alvo, fornecedores,
e variáveis internas, consideradas controláveis, como produção, finanças, comércio e estratégias. O conceito de macroambiente é composto por variáveis externas mais complexas. São questões sociais, demográficas, culturais, econômicas, naturais e políticas legais, e tem a capacidade de interferir ativo ou negativamente em suas operações. E utilizamos, então, como exemplo ilustrativo no microambiente, as variáveis internas da empresa, que são os próprios setores comerciais e recursos humanos, fornecedores, concorrentes, clientes e público que a empresa quer alcançar. E no exemplo de macroambiente, podemos destacar o ambiente demográfico, o ambiente natural, o ambiente tecnológico, questões culturais e questões políticas. A próxima pergunta pede para citar um segmento empresarial em que o mesmo é importante. Na letra A, então, citamos as empresas que atuam no mercado financeiro, uma vez que é imprescindível a constante atenção às análises de crédito, nos investimentos e nas oportunidades. Na letra B, empresas que atuam no setor de transporte, uma vez que é importante o conhecimento da população que reside naquela específica localidade, até mesmo para identificar a viabilidade da prestação de serviço naquele local. Na letra C, empresas que atuam no setor de tecnologia, como assistentes virtuais, fabricantes de celulares e notebooks, dentre outros, uma vez que deve sempre acompanhar o surgimento de novas tecnologias. Na letra D, empresas que atuam no ramo agrícola, uma vez que precisam ter atenção nas questões relacionadas ao ambiente natural, como o clima, vegetação, altitude, umidade, entre outros. Letra E, empresas que atuam no ramo da educação, uma vez que inserem cada vez mais essas pautas no contexto do ensino. Letra F, empresas que atuam no ramo da advocacia e contabilidade, que englobam desde questões políticas, como mudanças governamentais, até questões legislativas, como fiscalização e leis trabalhistas. A próxima pergunta pede para fazer uma análise do cenário, onde um importante instrumento para desenvolver as estratégias em face de incertezas. Utilizamos o exemplo de uma lanchonete, em que temos o desenvolvimento de uma nova linha vegana para incluir no cardápio, uma vez que a gente observou um crescente ingresso de pessoas a esse novo estilo de vida. Ou seja, seriam comercializados produtos que não possuem matéria-prima de origem animal em sua composição, como leite, ovos, queijos, dentre outros, e possibilitando dois tipos de cenários, o de boa aceitação e o de não aceitação. Boa aceitação, investimento em um novo cardápio vegano, buscando receitas diferenciadas que agrade tanto o paladar de clientes adeptos à alimentação vegana, quanto aos que não são. E caso não tenha uma boa aceitação, o retorno, para o cardápio antigo, buscando aperfeiçoar o cardápio com novas tendências no ramo alimentício. A próxima questão, considerando o modelo das 5 forças de Porter, fazer uma análise de uma empresa. Utilizando a empresa Coca-Cola, temos na letra A, pela aplicação do modelo das 5 forças de Porter, a Coca-Cola é capaz de se situar no mercado mundial de forma bem realista. Na letra B, nenhum fornecedor deseja perder a Coca-Cola como cliente devido ao seu alcance mundial da marca e seus clientes fiéis, garantindo o poder de barganha sobre os fornecedores. Na letra C, o setor dos refrigerantes cresce exponencialmente, o que, consequentemente, aumenta a concorrência. Entretanto, uma vez que o fornecedor decide substituir um insumo, isso demanda tempo e dinheiro, atingindo mais o fornecedor do que a própria Coca-Cola. Na letra D, para os potenciais entrantes, o custo é muito alto para se equiparar à Coca-Cola, e por isso os casos das empresas que tentam desenvolver produtos com escala regional podem ter maior influência no mercado. Letra E, a Coca-Cola possui um grande volume de clientes, resultado das fortes estratégias de marketing evolutivas da marca. Possui um custo acessível às mais diversas classes sociais. Entretanto, é possível encontrar produtos similares com custo mais baixo no mercado. A próxima pergunta, segundo a visão baseada nos recursos, o que pode ser considerado um recurso? Utilizando o exemplo da empresa Ambev, pode-se considerar como recurso tudo aquilo que é valioso para a organização e pode ser usado para produzir algo novo. Recursos tangíveis são recursos físicos que conseguem ter seu valor medido em termos monetários, como máquinas e equipamentos, enquanto os recursos intangíveis não podem ser tocados, mas devem ter a capacidade de ser convertidos em termos monetários e ter uma vida útil superior a 1 ano. A próxima pergunta, considerando o conceito de matriz SWOT, faça análise das forças, fraquezas, ameaças e oportunidades de uma empresa qualquer. Utilizando o exemplo da empresa Apple, temos como ponto fortes produtos inovadores, posição de liderança, valor da marca no design e tecnologia e distribuição da marca pelo mundo, que está presente em mais de 17 países. Fraquezas, o atendimento às expectativas dos clientes, incompatibilidade de acessórios de terceiros, dependência de poucos produtos em seu portfólio. As oportunidades, desenvolver carros da marca, avanço tecnológico, mercado em crescimento. E como ameaças, a Apple, como empresa, ela não possui nenhum tipo de ameaça, mas como produtos enfrentam fortes ameaças de concorrência. Na última questão, considerando o conceito da matriz BCG,
e aplicando para analisar a linha de produtos e de cada estágio dessa matriz. Vacas leiteiras. TV de LED passou de estrela para vaca leiteira, mas teve seu auge. E a sua presença agora é quase unânime, né, em todas as salas de TV, gerando grande rentabilidade aos fabricantes. As estrelas Smart TV, que é o produto mais importante do ramo de televisores, dada a crescente propagação da internet e as múltiplas possibilidades de entretenimento que proporciona. Abacaxis, TV de tubo. Para os fabricantes não faz mais sentido continuar a produção desse tipo de modelo, uma vez que o sinal analógico chegou ao fim. E os pontos de interrogação, TV com 3D, que é o tipo de produto que causou grande curiosidade, mas que não conseguiu se estabilizar devido ao grande investimento que requer do consumidor. Agradecemos muito pela atenção e esse é o nosso trabalho.